Olá, hoje é sábado, agora são 17 horas da tarde do dia 13 de outubro. Estamos um dia após o dia da criança, né? Eu estou aqui à sombra de uma bananeira nanica, daquelas pequenas, chama catura. E o nosso assunto hoje é imagens de unidade, a lição número 6. Desse quarto trimestre de 2018. Eu sempre digo isso para... Ainda assim, às vezes me perco na hora de linkar o vídeo com o texto. Muito bem. Então, antes do nosso estudo, vamos pedir que Deus esteja conosco. O Santíssimo e Poderoso Deus fica conosco nesse estudo, nos guarde e nos abençoe. Em nome de São Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Então aqui estamos nós para ler 1 Coríntios 12, 12. Versículo interessante, né? Assim, o corpo é um e tem muitos membros. E todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Bom, fiz umas pesquisas. Coloquei lá no texto escrito. Existem em torno de, talvez um pouco mais até, 55 especialidades médicas para cuidar do nosso corpo. Mas não são só esses profissionais que cuidam do corpo. Não. Tem os fisioterapeutas, tem os fisicultores, né? Tem os massagistas, tem os nutrólogos, os enfermeiros, enfermeiras. Tem engenheiros que fabricam máquinas para cuidar do corpo, não é? Tem aqueles que fabricam colchões, que estudam como fabricar colchões, para termos um melhor sono, que é importantíssimo. Vou fazer propaganda de marca alguma aqui. Tem aqueles que, enfim, uma infinidade. Deve passar longe de 200 especialistas, de alguma forma vinculados com a nossa saúde e com o nosso corpo, né? Por exemplo, eu não mencionei os farmacêuticos, né? Enfim, etc. Mas tem muitos. Esse é o nosso complexo corpo. Ele é formado de muitos órgãos, membros. Os membros estão lá de fora aqui. São os braços, as pernas, né? Mas nós temos muitos órgãos, muitos sistemas. Alguns sistemas, os mais famosos, os mais conhecidos: sistema circulatório, né? Sistema respiratório, sistema linfático, sistema ósseo, enfim. Nosso corpo é muito complexo. Sabe que eu fico pesquisando, eu fico relendo para ver se é verdade, mas só nesses 1,450 kg aqui do cérebro existem em torno de 85 bilhões, não milhões, bilhões de dólares. Dólares não, neurônios. Gente, qual é o tamanho de um neurônio? Para caber tanto. Ainda estou achando, mas eu li vários livros. Como é que pode tanto? Tal complexidade. E nós temos muitos micro-organismos que trabalham, por exemplo, no nosso intestino, desde a boca até o intestino. Para termos uma boa saúde, isso é complexo. Nós temos um conjunto de laboratórios dentro do corpo, né? Um conjunto de laboratórios que fazem processo a química do corpo. É muito complexo. Bom, vamos parar por aí. Toda essa complexidade forma uma unidade, se chama ser humano, alma vivente, né? É isso é o nosso corpo. É extremamente complexo e forma uma unidade, perfeitamente unida. Nosso, por exemplo, o dedo do pé, eu peguei o minguinho, o menor dedo do pé,
tem utilidade para o corpo? Tem. Ele participa do equilíbrio do nosso caminhar, nosso correr, subir, descer, parar. Não é? E se não tivesse utilidade nenhuma, então, se corta fora o minguinho ali, os dois, continua tudo igual. E de fato a diferença deve ser tão pequena que é insignificante. Mas sem aquele minguinho, o pé fica feio. Eu não corto, fica feio. Se eu não tiver, tem utilidade? Sim, tem. Principalmente, por exemplo, o dedo, o minguinho da esquerda, do pé esquerdo, quando eu vou correr para a esquerda, ele tem uma função bem forte ali para equilibrar o corpo. O da direita, quando eu vou dobrar para a direita, né, ele segura. E o meu é bem dobrado porque eu faço força com ele. Isso contribui para a unidade do corpo. Essa é uma unidade. Foi usado aqui na nossa lição, né? O corpo com muitos membros, formando uma unidade. O objetivo do corpo, qual é que é? Vida. Manter a vida saudável, feliz. E no princípio era vida eterna, qualquer vida. E o objetivo do ser humano é glorificar Deus. Nós somos feitos para a honra e glória de Deus. Hoje, aqui na Terra, honra e glória a Deus significa também salvar outras pessoas para a vida eterna. Porque Deus quer que todos sejam salvos e quer que a gente participe. Isso é um privilégio. Né? Bom, estou aqui folhando. O povo de Deus, vamos unir aqui a parte de domingo e segunda-feira. Né? O povo de Deus é um conjunto de lares, um conjunto de famílias. Quantos membros tem uma família? Devem ter pensado 2, não é 2. Há 3, então, porque também não é 3, são 5. Uma família começa com 5 seres. 2 seres humanos, um homem e uma mulher, pelo plano divino. Né? Mais 2 anjos, cada um tem seu anjo, e mais Deus. Então, gente, por que uma família tem tudo para funcionar perfeitamente bem? Por quê? Porque tem mais seres divinos, seres de puro amor, do que seres humanos, que são pecadores. Né? Tem muito mais. E o que faz a diferença a mais é o Criador. Aquele cujo caráter é puro amor. Esse faz a diferença. Então, se você tiver os teus anjos contigo, obviamente também terá Deus contigo no lar. E ali vai ser um lugar de felicidade. E quando vier o primeiro filho, serão 3 seres humanos, mais 3 anjos e mais Deus, 7, né? Ao todo. E assim por diante. Então, um conjunto de lares, assim, desse jeito, numa igreja, só poderemos ter uma igreja onde reina o amor. Quase que eu disse impera, mas o amor não impera, o amor reina. Não é? E esta será uma igreja perfeitamente unida, onde todos se amam. Existe um lugar assim aqui na Terra? Talvez. Né? Então o povo de Deus deve refletir o seu caráter, o seu próprio caráter, que é amor. E esse caráter estará na igreja se estiver nos lares. E lembremos-nos todos de uma coisa. Vocês lembram de Acã, quando invadiram Jericó? Quantos cometeram erros? Acã, só um. Aí foram lutar contra Ai, uma cidade pequena. Tá. Vão 2.000 guerreiros lá e tá. Já derrotamos a cidade. Se mandaram correr. Por quê? Porque Deus não estava com eles. Mas por que Deus não estava com eles? Porque um cometeu erro. Acã. Se nós tivermos uma igreja de 2.000 membros e todos estiverem perfeitamente unidos, menos um estiver ali, sei lá, fazendo alguma coisa que Deus não aprova, essa igreja será toda ela fraca. Não, eu disse 2.000 membros porque eu lembrei dos 2.000 soldados, né? Então, não é difícil para Satanás enfraquecer a igreja. Ele não precisa enfraquecer
os 2.000 membros. Basta um ser aliado dele. Ou nem precisa ser aliado, mas trabalhar conforme ele deseja. Feito. Já perde a guerra para aí. Né? Esse é o problema. Gente, a nossa igreja não vem crescendo fazem anos. Tem algum problema? Sim. Né? Então nós somos um povo escolhido. Herança do povo escolhido lá em Abraão. Nós somos propriedade peculiar. Reino de sacerdotes. Ou seja, reino de pessoas guiadas diretamente por Deus. Reino de profetas. Né? Existimos. A nossa missão, nós como igreja, como escolas, como famílias, existimos para participar no esforço de salvação do mundo inteiro. Se o mundo inteiro não quiser se salvar, esse é o problema dele, mas a nossa missão é alertá-los, todos. Né? Então, essa é a nossa grande questão. Porém, para Satanás é bem fácil. Um pode estragar tudo. Se tiver 2, 3 em 2.000, ou se tiver 100, 200, é como diz aqui no sul, a vaca já foi pro brejo. Concorda e tudo. Ou o sujeito está agarrado nem mais no pincel, está agarrado na tinta. Não é? Então nós temos que ser uma igreja unida. Será que nós vamos esperar pela sacudidura para sermos uma igreja unida? Será que vamos esperar até que o Moisés se levante? Não, que Moisés? Que o Josué se levante e pergunte a Deus o que houve? Que nós perdemos a guerra para uma cidadezinha pequenininha? Será que alguém vai ter que se levantar? Ninguém está se levantando hoje para fazer essa pergunta. Quem aqui cometeu um erro? Gente, ali um homem cometeu um erro. Bastou. Não é? E os 2.000 saíram derrotados, correndo, apavorados. Por quê? Deus não estava com eles. Um cometeu um erro. Será que eu sou esse um? Por isso que a igreja está fraca, por causa de eu. Mas pode ser. Né? Para que todos estejam de acordo com o plano de Deus e só eu não esteja cometendo um único pecado. Então tem na minha igreja um fulano, que sou eu, cometendo um único pecado, e do qual não me arrependo. Pronto, acabou a igreja. É o que aconteceu lá com Josué. Josué ficou desanimado. Que houve? Que nós perdemos a guerra contra... Derrubaram seus muros de Jericó, que nós não encostamos a mão, caiu tudo. E depois que entramos, uma cidadezinha muito pequenininha, bem menor, tinha muros, mas muros pequenos, pouca gente morando lá dentro, não eram muitos. E por aqui, o que houve, Senhor? Ninguém está perguntando isso hoje, ninguém pergunta. Desde o nosso presidente da conferência já, ninguém pergunta isso. Ninguém quer saber isso, que engraçado, né? Nós devemos ser o santuário do Espírito Santo, né? O corpo de Cristo. Nós somos os membros do corpo de Cristo. Santuário do Espírito Santo. A igreja é o santuário do Espírito Santo. Quem mora na igreja? O Espírito Santo. Será? Não parece. Os números. Edward Deming, o pai da qualidade total, ou também chamado Papa da qualidade total no mundo, o que restaurou o Japão na Segunda Guerra Mundial, a economia do Japão. Né? Sabe o que ele disse? Ele diz o seguinte: toda a organização depende dos seus líderes. Não vou aprofundar mais nisso. Por que tanta pregação? Eu estou ouvindo muitas pregações onde se reclama da falta de empenho dos membros da igreja. Pau nos membros. Já não aguento mais isso.
são os membros, são os líderes que estão falhando. Isso dizem todos os estudiosos, isso nos diz a nossa história. A história da igreja, a história do povo de Deus diz isso. Os sacerdotes falharam. Os juízes falharam. Aí foram contra os profetas escolhidos por Deus. Os profetas sempre foram perseguidos. O que é isso? Hoje, o próprio presidente nosso disse, aquelas pessoas que ainda falavam alguma coisa a respeito da música da igreja se calaram. Não dá mais para falar. Eu falava, não falo mais. Eu falo aqui. O que eu falo? Quem quiser ouvir, ouça. Quem não quiser, não precisa. Mas se reúne a comissão contra você. Que não pode falar aquilo que a senhora vai escrever. Não pode ler o que ela escreveu. Não pode. Dentro da igreja não pode. Não pode. Então, só temos uma coisa pela frente para resolver esse problema. Chama sacudidura. Será que tem que ser assim? Aqueles apóstolos tinham que esperar por aqueles 10 dias? Ou era proibido? Tinha uma coisa escrita na Bíblia, em algum lugar lá, na Torá, ou em algum lugar que era proibido se unir antes dos 10 dias, aqueles Pentecostes. Era proibido. Aqueles foram os últimos, foi a última chance. É proibido nós nos unirmos antes da sacudidura, é proibido. É proibido falar desse assunto, é proibido chamar o povo para isso. Por que não? Acho que é proibido. Eu ainda não achei, tenho que procurar na Bíblia, onde que está escrito isso. Né? Por fim, as ovelhas. Aqui tem um ensinamento fantástico. Nós, eu, você, todos nós somos ovelhas. Ovelhas se caracterizam como ingenuidade. Não pense você, se você for doutor em algum assunto, como alguns são doutores em divindade. Olha só, pensa bem. O sujeito conhece tudo sobre Deus. Se for doutor no assunto, você é ingênuo. Totalmente ingênuo, diante de Satanás. Eva tinha um QI. Calcula-se, pelo que a Sarah White fala, que aqueles antediluvianos eram 20 vezes mais poderosos do que os melhores de hoje. Não é? Então, Eva devia ter um QI em torno de 2.000 a 4.000. Hoje o QI varia em torno de 100. Ela foi enganada pela serpente. Ela foi ingênua diante da serpente. Eva e Adão, aquele baita macho que Deus criou, um QI de 2.000 a 4.000 mais ou menos, mais para 4.000, os dois, comeu o fruto proibido. Ingenuidade diante de Satanás. Nós somos ovelhas ingênuas. Toda ovelha é ingênua, nós somos. Mas tem uma coisa que as ovelhas têm que é importante: elas seguem o pastor. Eu vi uma vez um programa de televisão, filmaram lá no Oriente Médio, e aí o repórter foi lá, imitou a voz do pastor, chamou as ovelhas pelas palavras que o pastor sempre usava, nem se mexeram. Aí quando o pastor dela chamou, elas se mexeram, ficaram olhando para onde ele estava, etc., e seguiram ele. Isso as ovelhas têm de bom para nós mostrar. Nós temos a capacidade inerente que Deus pôs em nós, pôs nas ovelhas, pôs em nós, de identificar se é pastor ou se é mercenário. Isso nós temos. Então vê se nós identifiquemos, né? E sigamos a Jesus Cristo. E ouçamos aqueles que nos ensinam a verdade. E pratiquemos. Porque hoje estamos ouvindo muito, né? Muito, mas praticando pouco, aprendendo quase nada. Nós estamos perecendo. Oséias 4:6, se não me engano, 3:6, por aí, por falta de conhecimento de Deus. Estudamos na lição número 2, né? Conhecimento de Deus, temos que conhecer Deus. Onde está o conhecimento de Deus? Escrito na Bíblia. Lá.
nós vamos aprender a olhar para Jesus Cristo, conhecendo-o melhor. Que assim seja comigo e contigo. Santíssimo, poderoso Deus, abençoe a todos nós, para que nos mantenhamos em pé enquanto ainda nossa querida igreja for Laodiceia. Para que continuemos em pé depois quando chegar a grande luta. Em nome de Senhor Jesus Cristo pedimos. Amém. Tchau. Agora eu vou comer banana.